Meu nome é Lucas, e essa história que vou contar aconteceu comigo há alguns anos, mas ainda me dá arrepios só de lembrar. Eu sempre fui fascinado por histórias de casas assombradas. Gostava de assistir filmes de terror e ler relatos na internet, mas nunca imaginei que um dia viveria algo assim. Tudo começou quando eu e dois amigos, o Rafael e a Camila, decidimos explorar uma casa abandonada que ficava no final da nossa rua. Ela era conhecida como a Casa dos Morras, uma construção antiga que todos evitavam. Diziam que nos anos 70, uma família inteira havia desaparecido lá dentro sem deixar rastros. Desde então, ninguém mais quis morar ali, e a casa ficou esquecida pelo tempo. Era um fim de semana e o clima estava perfeito para uma aventura. A ideia parecia emocionante, e como não acreditávamos em fantasmas de verdade, achamos que seria apenas uma experiência divertida. A casa estava completamente abandonada, coberta por eras, e suas janelas eram escuras como os olhos de uma caveira vazia. Quando chegamos à porta, estava entreaberta. Rafael foi o primeiro a empurrá-la, e ela se abriu com um rangido assustador. Lá dentro, o cheiro de mofo e poeira era forte, e o silêncio era tão denso que parecia sufocante. As tábuas do chão rangiam a cada passo que dávamos, e a luz do fim de tarde que entrava pelas janelas quebradas criava sombras que pareciam se mover sozinhas. A casa era grande, com vários cômodos que pareciam congelados no tempo. Havia móveis cobertos de poeira, quadros tortos nas paredes e uma escada que levava ao andar superior. Tudo parecia normal, mas havia uma sensação no ar que nos deixava desconfortáveis, como se não estivéssemos sozinhos. Enquanto explorávamos o lugar, começamos a ouvir pequenos sons, estalos, arranhões nas paredes e algo que parecia ser passos vindos do andar de cima. Camila riu nervosamente, dizendo que devia ser o vento ou ratos, mas a expressão no rosto dela dizia outra coisa. Decidimos subir para verificar. Ao chegar no topo da escada, sentimos um frio intenso, como se a temperatura tivesse caído vários graus de repente. O corredor à nossa frente estava escuro, e a única luz vinha das velhas janelas empoeiradas. Começamos a andar devagar, olhando para os quartos abandonados. Quando chegamos ao último cômodo, uma porta estava fechada. Rafael, sempre o mais corajoso, foi até a porta e tentou abrir. Estava trancada. Ele se virou para nós e disse que talvez fosse melhor deixar aquilo para lá. Mas algo dentro de mim me empurrava a continuar. Talvez fosse a curiosidade, ou talvez algo mais. Decidi tentar a porta. Para minha surpresa, ela se abriu com facilidade, revelando um quarto pequeno e mal iluminado. Havia uma cama antiga no centro, e no canto, uma cadeira de balanço, ligeiramente movendo-se sozinha. Isso já teria sido suficiente para qualquer pessoa sair correndo, mas nós estávamos congelados de medo, incapazes de nos mexer. Foi então que Camila notou algo. No espelho empoeirado ao lado da cama, havia uma marca, como se alguém tivesse passado a mão na poeira recentemente. Era impossível. Ninguém tinha estado ali por anos, ou pelo menos era o que acreditávamos. Quando nos aproximamos para olhar mais de perto, uma coisa estranha aconteceu. Vimos reflexos de nós três no espelho, mas havia mais alguém. Uma figura sombria estava atrás de nós. Todos nós vimos ao mesmo tempo. Viramos rapidamente para olhar para trás, mas não havia ninguém lá. O frio no quarto ficou ainda mais intenso, e o ar parecia pesado, difícil de respirar. O medo tomou conta de nós, e naquele momento, soubemos que não deveríamos estar ali. Saímos correndo da casa, descendo as escadas e cruzando a porta da frente sem olhar para trás. Quando chegamos à rua, estávamos sem fôlego, mas algo ainda nos assombrava. Tínhamos a sensação de que a casa não queria que saíssemos. Depois daquela noite, nenhum de nós voltou àquela casa. Às vezes, quando passo por lá, sinto um arrepio subir pela minha espinha. O lugar continua lá, abandonado e esquecido, mas algo me diz que se alguém ousar entrar de novo, pode não ter a mesma sorte que tivemos de sair. Seja lá o que for que habita a Casa dos Morras, eu espero nunca mais cruzar o caminho disso. Essa experiência me ensinou a nunca subestimar os lugares que carregam uma história de horror. Há coisas que é melhor deixar enterradas no passado. Meu nome é Marina, e o que vou contar aconteceu comigo há alguns meses, mas parece que foi ontem. Nunca acreditei muito nessas histórias de casas assombradas, até passar uns dias na casa da minha amiga Clara. Desde então, minha visão sobre essas coisas mudou completamente.
Tudo começou quando Clara me convidou para passar uns dias na casa dela e numa cidade do interior. Ela havia se mudado há pouco tempo para uma casa antiga que tinha herdado de um parente distante. A casa ficava afastada, cercada por árvores altas e uma estrada de terra que parecia interminável. Eu achei a ideia interessante, parecia um bom jeito de escapar da rotina e relaxar. Aceitei o convite sem hesitar. Quando cheguei, a casa já me pareceu estranha. Era grande, com paredes de tijolos antigos, janelas altas e uma fachada que parecia ter sido tirada de um filme de terror clássico. Clara estava animada com a minha visita e me mostrou a casa, rindo dos rangidos das portas e do vento que soprava pelas frestas das janelas. Ela brincou dizendo que a casa tinha personalidade, mas eu sentia algo diferente. O ar dentro dela era pesado e o silêncio parecia denso, como se a casa estivesse observando. Na primeira noite já aconteceu algo estranho. Estávamos jantando na sala de estar, quando comecei a ouvir ruídos vindos do andar de cima. Eram passos leves, como se alguém estivesse caminhando no corredor. Perguntei a Clara se havia mais alguém na casa, mas ela riu, dizendo que não. Essa casa faz esses barulhos o tempo todo. É velha, ela disse, tentando me tranquilizar. Mesmo assim, algo no som daqueles passos me deixou desconfortável. Decidi ignorar e fomos dormir. Clara me colocou em um dos quartos do andar de cima. O quarto era grande, com móveis antigos e uma cama de madeira escura. Havia um grande espelho no canto da sala, com a moldura trabalhada em detalhes minuciosos. Quando Clara apagou a luz e foi no quarto dela, a sensação de estar sendo observada voltou com força total. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Acordava a cada ruído, a cada vento que fazia a janela balançar. Mas foi por volta das 3 da manhã que o pior aconteceu. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um barulho alto, como se algo tivesse caído no corredor. Levantei devagar, com o coração acelerado, e abri a porta. O corredor estava escuro, exceto por uma luz fraca que vinha da janela no final do corredor. Enquanto olhava, senti um arrepio percorrer minha espinha. Tinha alguém parado no fim do corredor. Era uma sombra, mas claramente uma figura humana. Não dava para ver o rosto, só a silhueta imóvel, me observando. Meu corpo congelou. Tentei chamar por Clara, mas minha voz saiu fraca, como se algo estivesse me impedindo de gritar. A figura começou a se mover, lentamente, em minha direção. Eu não sabia o que fazer. Minhas pernas não respondiam. A figura foi chegando mais perto, e quando estava a poucos metros de mim, a luz do corredor começou a piscar. De repente, a sombra desapareceu. O corredor estava vazio, mas a sensação de que algo estava ali, me observando, era esmagadora. Voltei correndo para o quarto e tranquei a porta. Passei o resto da noite encolhida na cama, ouvindo ruídos pela casa. Passos, sussurros, coisas arranhando as paredes. Pela manhã, quando contei a Clara o que tinha acontecido, ela tentou me tranquilizar, dizendo que era só minha imaginação. Mas o que eu vi não era fruto da minha cabeça. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Toda noite eu ouvia passos no corredor, e toda vez que eu olhava, aquela figura estava lá, sempre no final, me observando. No terceiro dia, Clara precisou sair para resolver umas coisas na cidade, e eu fiquei sozinha na casa. Foi a pior decisão da minha vida. Assim que o sol começou a se pôr, a casa ficou completamente silenciosa, exceto pelos rangidos de sempre. Fiquei no quarto, tentando ler um livro para me distrair, mas não consegui. Estava tensa, esperando o inevitável. E ele veio. Por volta das 8 da noite, ouvi a porta do meu quarto ranger. Olhei para a maçaneta e ela começou a girar sozinha. O pânico tomou conta de mim. Pulei da cama e fui até a porta para segurá-la, mas era tarde demais. A porta se abriu lentamente, revelando o corredor escuro e vazio. Ou pelo menos eu achei que estava vazio. Senti um vento gelado passar por mim e a porta se fechou sozinha. Quando me virei, algo estava refletido no espelho. A figura sombria estava ali, parada atrás de mim. Não tive coragem de olhar diretamente, mas no reflexo eu via. Ela se aproximava, mas dessa vez seus contornos estavam mais nítidos. Era uma mulher, pálida, com olhos vazios, encarando-me como se quisesse me arrastar para o mesmo destino que o dela. Corri para fora do quarto e desci as escadas o mais rápido que pude. Quando Clara voltou, encontrou-me no jardim, pálida e tremendo. Eu não consegui explicar o que aconteceu direito. Desde então, nunca mais voltei àquela casa. Clara acabou se mudando alguns meses depois, dizendo que nunca sentiu nada de estranho, mas eu sei o que vi. Aquela casa guarda algo sombrio. E seja lá o que for, ainda está lá,
esperando por quem for tolo o suficiente para entrar. Meu nome é Júlia, e o que vou contar aqui aconteceu há pouco tempo, mas até hoje me arrepia só de lembrar. Tudo começou quando eu me mudei para uma kitnet no centro da cidade. Era um lugar pequeno, mas o aluguel cabia no meu orçamento. Então parecia uma boa escolha na época. Como a kitnet ficava em um prédio antigo, eu já esperava que houvesse alguns problemas com o imóvel, como encanamento barulhento ou portas rangendo. Mas o que eu não esperava era o que aconteceu nas semanas seguintes. Na primeira noite, o lugar estava completamente silencioso. Até demais. Não se ouvia o som do trânsito lá fora, nenhum barulho dos vizinhos. Achei estranho, mas não dei muita importância. Eu estava cansada da mudança e só queria descansar. Dormi logo depois de me deitar, mas por volta das 3 da manhã, acordei com um som estranho vindo da sala. Era como um arrastar, algo pesado sendo movido lentamente pelo chão. Levantei com o coração disparado e fui investigar. A sala estava escura, com apenas a luz da rua entrando pela janela, criando sombras nas paredes. Olhei em volta, mas tudo parecia no lugar. Nenhum móvel fora do lugar, nenhuma janela aberta. Achei que poderia ser minha imaginação e voltei para a cama. Na noite seguinte, o mesmo barulho. Agora mais alto, mais próximo. Era como se algo estivesse se aproximando, mas novamente não encontrei nada. A sensação de estar sendo observada começou a crescer dentro de mim. Sabe quando você sente que tem alguém ali, mesmo que seus olhos digam que não? Pois é. Mas eu tentava racionalizar, dizendo a mim mesma que era o cansaço da mudança. Porém, na terceira noite, algo mudou. Dessa vez, acordei com o som de passos. Claros e definidos, como se alguém estivesse andando descalço pelo chão de madeira da kitnet. Mas eu estava sozinha. O ar estava gelado e pesado, e a cada passo eu sentia meu coração acelerar mais. Os passos pararam de repente, bem ao lado da minha cama. Eu não tive coragem de me mexer, de olhar. Fiquei paralisada, esperando o que quer que fosse aquilo se revelar. De repente, ouvi uma respiração pesada. Um som rouco, como se fosse de uma pessoa muito velha, que estava tendo dificuldade para respirar. E foi então que eu senti algo tocando meu pé. Era um toque leve, quase imperceptível, mas estava lá. Meu corpo congelou de medo, e naquele momento eu sabia que aquilo não era minha imaginação. Havia algo ali comigo. Na manhã seguinte, resolvi investigar o prédio. Perguntei ao zelador sobre o histórico do local, e ele hesitou antes de me contar uma história que me gelou o sangue. Muitos anos atrás, uma mulher idosa morava naquela kitnet. Ela vivia sozinha e raramente era vista pelos vizinhos. Aparentemente, ela tinha uma personalidade difícil e era bastante reclusa. Um dia ela foi encontrada morta, sentada em uma poltrona, com um olhar vazio fixo na janela. Desde então, rumores circulavam de que o espírito dela ainda vagava pela kitnet, incapaz de deixar o lugar. Eu tentei não acreditar na história, mas as noites seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Toda vez que eu apagava as luzes, a sensação de estar sendo observada voltava. O ar parecia ficar mais denso e o cheiro de mofo e poeira aumentava, como se algo velho e apodrecido estivesse por perto. E então, uma noite, eu vi. Estava deitada quando ouvi novamente os passos, seguidos pela respiração pesada. Fechei os olhos, tentando me convencer de que aquilo não era real. Mas quando os abri, ela estava lá. Uma figura encurvada, com a pele pálida e enrugada, me observando do canto do quarto. O cabelo grisalho e emaranhado caía sobre seu rosto deformado. Seus olhos eram fundos e vazios, mas mesmo assim pareciam me perfurar. Ela sussurrava algo, uma mistura de palavras desconexas e gemidos. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Pulei da cama e corri para fora da kitnet, sem olhar para trás. Naquela noite, fui dormir na casa de uma amiga. Nunca mais voltei para aquele lugar. Passei alguns dias tentando racionalizar o que aconteceu, mas a verdade é que há coisas que não podemos explicar. Coisas que, por mais que tentemos ignorar, nos seguem e nos assombram. Desde aquele dia, evito qualquer lugar com o mínimo traço de algo antigo demais. E se há algo que aprendi, é que certas presenças não querem ser deixadas para trás. Seja o que for que assombra aquela kitnet, ainda está lá, esperando a próxima pessoa que se atrever a entrar. Se algum de vocês já passou por algo parecido, saibam que eu entendo o medo que nunca vai embora.